Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula da semana do Fono Paliativista. Eu sou a Cristiane Freitas, eu sou fonoaudióloga especializada em disfagia e paliativista, e eu ajudo fonoaudiólogos a terem mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica. Nesta semana do Fono Paliativista, nós estamos abordando um conceito que é a virada de chave para um raciocínio mais claro quanto à disfagia. E hoje eu vou me aprofundar mais em um dos maiores desafios do profissional paliativista. Você pode imaginar qual é? Como incluir o acolhimento à família e integrar-se à equipe de saúde. E te oferecer um conhecimento e estratégia para te ajudar a expandir a sua atuação, proporcionando mais possibilidades frente aos casos desafiadores de disfagia relacionados a doenças ameaçadoras da vida, que por si só são doenças graves, doenças que podem ser progressivas e também sem perspectiva de cura. E lembrando que ao participar de todas as aulas, você também terá acesso a um certificado de participação e ainda vai concorrer a uma bolsa de estudos do meu curso, O Manejo das Disfagias Relacionadas às Doenças Crônicas. Então, anote todas as palavras-chave, as palavras corretas, e ao final da semana, a minha equipe vai disponibilizar um formulário para você inseri-las e receber o seu certificado. Você precisará das palavras-chave também para concorrer à bolsa. Antes de começar o conteúdo de hoje, eu gostaria de compartilhar com você o depoimento da minha aluna Luciana, do curso Manejo das Disfagias Relacionadas às Doenças Crônicas. Talvez sejam os mesmos desafios, as mesmas dúvidas que você também vivencia na sua prática. Eu, eu falo, Cris, que o que me fez chegar até a vocês e o curso e dar toda essa dedicação foi um momento de inquietação que eu estava nos meus atendimentos. E eu costumo dizer, quando compartilho com as pessoas, que o curso em si, ele já trouxe respostas para mim só pelo título. E é o manejo, né, das disfagias, que elas são crônicas. E quando eu ouvi você falando de doenças e da disfagia não curável, como se os meus olhos tivessem assim se abertos e sido transformado no sentido de que eu pude entender que a inquietação que eu tinha de que chegava num ponto dos atendimentos das doenças de base que são crônicas, progressivas, os casos que eu atendo mais são as demências hoje. Eu iniciei mais atendendo os casos com as sequelas de AVC, mas hoje a minha população são mais os demenciados. E eu chego muito na fase moderada final, e nesta fase final é que eu estava com inquietude, por não lembrar que eu estava num processo de uma doença e de um sintoma, que é a disfagia, que acompanha essa doença, que ela é não curável. E que, independentemente de toda a minha prática, de toda a minha técnica, de todo o meu conhecimento e de todas as aplicações que eu fazia, porque o meu olhar já era este, Cris, de olhar além da doença. Mas só que a inquietude era, e o que, que eu faço agora, neste momento? Porque eu ouvia muito assim, este caso é paliativo, não tenho o que fazer. E eu dizia assim, mas eu entendo que eu tenho tanto a fazer, como que pode alguém me dizer que eu não tenho o que fazer, porque o caso é paliativo? E a minha inquietação foi nesta questão, a princípio. E o que, que o curso em si me ajudou? Com os conceitos, desde que eu entendo que é o cuidado paliativo, quais são as bases desse cuidado, que são bases sólidas, os princípios de bioética, Cris, tudo isso a gente precisa ter para ter um trabalho diferenciado. Incrível, não é mesmo? Feedbacks assim dos alunos enchem o meu coração de gratidão e me dão ainda mais força, mais inspiração para seguir nessa missão de ajudar ao máximo de fonoaudiólogos a terem mais segurança, assertividade e uma abordagem mais humanizada na condução dos seus casos de disfagia. O meu maior desejo, a minha maior satisfação é compartilhar com vocês esse conhecimento que transformou a minha trajetória e eu sei que pode transformar a sua também. Ao começar a aula de hoje, é importante eu relembrar que nas aulas anteriores nós falamos como ter mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica e qual a oportunidade para o fonoaudiólogo que domina a condução dos casos de disfagia crônica. Então, se você ainda não viu,
não perca tempo, assista todo o conteúdo que foi disponibilizado nessa semana do Fono Paliativista, porque ele vai sair do ar. E é muito importante para que você tenha todo esse raciocínio do conteúdo completo para que faça sentido, para que você possa ter conhecimento dessa abordagem que é tão libertadora. O conhecimento liberta, não é mesmo? O link está na descrição para você ter acesso às aulas anteriores. Vamos para a aula de hoje? Quero começar contando para vocês algumas situações que eu vivi e quem sabe sejam as mesmas que você. Então, colocando aqui vivências em nome do nosso próprio paciente que pergunta para você: mas, Cristiane, eu vou voltar a comer aquilo que eu gostava tanto? Eu tenho muito desejo em comer. Ou outra situação do familiar que chega, quando você chega, ele te pega lá na porta e fala: Cristiane, que bom que você chegou. A gente está muito aflito porque hoje, o dia todo, ele comeu só 3 colheres da dieta. Ou outra questão daquele paciente que está com uma sonda nasointeral e né, a família angustiada ligando para você, mas ele está aqui pedindo comida. Cristiane, o que que a gente pode fazer? Ele está muito angustiado porque ele quer comer. Ou situação que você tenha vivenciado junto à tua equipe, talvez com um médico que diz para a família ou até para você: agora a gente vai suspender a fonoterapia porque não tem mais o que fazer. Então, a fonoterapia não tem mais como investir, é melhor a gente suspender, e aqui a gente não vê mais o resultado do atendimento da fono. São muitas, muitas situações, né? Muitas situações. E agora eu vou também trazer situações que partem da gente, que a gente chega para aquela pessoa e diz assim: seu José, você não pode mais comer por via oral. A comida que você engole está indo para o seu pulmão e isso está sendo arriscadíssimo. Você pode ter uma pneumonia, pode broncoaspirar, pode ir até a óbito. E agora você vai precisar usar uma sonda que passa por aqui e te alimenta. Ou algo que parece simples dizer para aquele paciente: seu João, agora todos os líquidos que você toma, você vai precisar usar esse pozinho aqui, olha, ele não tem gosto, mas ele é para te proteger. Dizer para a família: olha, ele tem uma disfagia muito importante, a partir de agora a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque tudo que ele comer pode ser muito arriscado. São tantos desafios que a gente lida com a disfagia, não é? Que vão além daquele olhar da biomecânica de deglutição, aquele olhar do que é arriscado, qual a consistência, que manobra que eu uso, que lista de exercício, que técnica que eu vou usar com aquele paciente. Então, são situações que vão se agravando ainda conforme esse agravo da própria condição da disfagia e que envolvem muitas questões que vão além daquele olhar físico, além daquele olhar que a gente tem de expertise para a biomecânica em si. Que olhar é esse? Quem acompanhou todas as aulas, estou fazendo até aqui uma revisão, é o olhar daquele ser que é multidimensional, que a disfagia para ele é um item, com dificuldade de deglutição é um pedaço do ato complexo que ele vem vivendo por conta de uma doença de base que traz tantas limitações, tantos impactos na funcionalidade e na sua qualidade de vida. São muitas questões que impactam na tua condição social, no sentido de: será que agora eu vou conseguir estar próximo da minha família, porque a refeição é o que nos une? A questão emocional, porque a alimentação tem muita relação com memórias afetivas e aquilo faz muita falta. Qual a relação dessa pessoa com a comida? Então, são muitas questões envolvidas quando a gente lida com disfagia. Aquilo que também eu trouxe para vocês de que a disfagia por si só ela é a ponta do iceberg, ela é uma questão que, como ele é a sintoma de uma doença de base, muitas coisas já vêm se desenrolando por conta do impacto da própria doença. Então, você pode se deparar com o seu paciente mais depressivo num sofrimento existencial, de dizer: por que que isso está acontecendo comigo? Como que eu vou viver dessa forma agora? Como que eu vou ter essa sobrevida se eu não puder comer? Ou eu não tenho mais interesse nisso, eu não tenho mais interesse em viver, também não quero comer.
Como que a gente lida com tantas questões desafiadoras que estão ligadas à disfagia e que a gente sabe que dependendo ainda de que doença nós estamos lidando, se é uma doença na própria progressão dela, com avanços e perdas, a disfagia ela é um sintoma de tudo isso. Então, ela também vai se intensificando e junto a ela muitos sofrimentos, muitas dúvidas, muitas inseguranças. Então, como, Cristiane, você deve estar se perguntando que eu consigo acolher aquele paciente, acolher todos os envolvidos, a família, e como que eu também posso ocupar o meu espaço sendo respeitada pela equipe, de mostrar que sim, eu tenho muito o que fazer por esse paciente. Então vamos lá, é o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Com todo esse olhar que eu estou trazendo aqui para você, você deve ter percebido que, como parte da nossa atuação, nesse ponto, quando as coisas já estão avançando, quando estamos num intensificar, né, num grau de disfagia mais intenso nesse sentido de dificuldade e outros contextos de sofrimento, o quanto nós também fazemos parte de darmos notícias difíceis. Nós somos profissionais da comunicação também, o fonoaudiólogo tem essa formação de base, e o quanto nós comunicamos notícias difíceis. Você já parou para pensar nisso? O quanto isso faz parte do seu dia a dia? Quando você dá uma notícia de que o paciente não vai mais poder se alimentar, de que ele vai usar um espessante porque isso pode ter um impacto para ele, de que ele precisa de uma sonda, de que faz parte dessa doença a diminuição do apetite, enfim, são tantas notícias difíceis que a gente tem que dar. Eu acho que hoje, se você teve a sua atuação na disfagia, você deve ter dado alguma notícia difícil no teu dia hoje. E a gente é preparado para isso? Me conta, a gente é preparado para isso? Para dar notícias difíceis? A gente é preparado para lidar quando a gente não tem mais uma condição de resolver aquele problema no olhar de reabilitar a função? E aí a gente é cobrado nesse ponto, né? Mas a gente tem esse preparo para poder lidar com isso? Eu não recebi. Eu imagino que você também não, porque uma das maiores dúvidas, um dos maiores desafios do fonoaudiólogo que lida com disfagia que eu tenho percebido nesse um ano, nós estamos completando um ano dessa ação paliativista aqui nas redes sociais, e eu recebo muitas mensagens de vocês, inclusive mensagens que vocês deixaram para mim naquele questionário que vocês preencheram, e a grande maioria dos fonoaudiólogos relatam isso para mim, que o maior desafio ao lidar com disfagia é como lidar com a família, como que eu me faço entender, como fazer a paciente entender, a família entender sobre o que eu estou dizendo em relação à alimentação, em relação ao plano terapêutico e por aí vai. Como que eu posso ser respeitada pela uma equipe de saúde? Então, isso, olha que interessante. Então, a gente que lida com a disfagia, lógico que a prática em si, ela é desafiadora e a gente busca muito isso. Mas pelo fato da gente não ter uma base na nossa formação de como lidar com essas outras coisas que envolvem o manejo da disfagia, a gente fica nesse buraco, a gente fica nessa situação de como que eu faço? E eu tenho para te dizer que é técnica para fazer isso, que são estratégias, que não é um bom senso preponderante ou uma habilidade que eu tenho em me comunicar. Técnica, a comunicação é algo aprendido. Então, voltando ao raciocínio de que a gente dá notícias difíceis, então o que que é uma notícia difícil? Notícia difícil é quando eu dou uma informação, comunico uma notícia que tem impacto naquele planejamento que o sujeito que recebe a notícia tem do seu futuro. Então, é o impacto negativo do que ele planejou para o seu futuro. Vamos pensar, todos nós, a gente tem inconsciente uma forma de planejar a nossa vida, né? Então, a gente imagina que a gente nasce, a gente cresce, se desenvolve, estuda e acha um bom emprego, se sente bem-sucedido na profissão, e aí casa, tem filhos, vive aquela vida de adulto, de conquistar aquilo que você
desejou, e aí você vai ficando velhinho, você deseja estar perto das pessoas que você gosta, que você tem ali da família, envelhecer junto ao seu marido, se for o caso, da sua esposa, e aí morrer. É quase que inconsciente uma linha do tempo com essa expectativa. E aí chega alguém ali naquele momento em que você está nessa fase, no auge da sua carreira, que você está construindo as coisas, alcançando aquilo que você sempre desejou, e te dá uma notícia difícil de que você tem uma doença, né? Ameaçadora da vida. Isso é uma má notícia, porque é algo que, como se quebrasse aquela expectativa da linha do tempo que você traçou. E isso pode causar muitas consequências, e a gente vê isso o tempo todo. Então, trazendo isso para a nossa prática fonoaudiológica, quando eu digo isso para aquele meu paciente, de que ele não pode mais se alimentar com aquilo que a vida inteira ele estava acostumado a ser esse protagonista, né, de escolher o que ele vai comer, de sair num bom restaurante, de reunir com as pessoas que ele gosta para esse social, eu estou quebrando isso. Estou quebrando toda essa trajetória de que ele tem, porque tudo está relacionado, né, à alimentação de uma certa forma. Então ele começa a ter aqueles planos que ele tinha indo por água abaixo, e isso causa um sofrimento. Então, quando a gente dá uma notícia, por exemplo, até do uso do espessante, eu não estou falando só do espessante em si, físico, né? Que agora você vai ter que tomar um líquido. Eu estou falando de uma barreira, de uma autonomia. Eu não posso mais decidir ou ter autonomia quando eu for tomar um copo de água. Então agora eu estou sendo vigiado, porque se eu tomo uma água escondida, alguém vai falar, toma de mim o copo, não, você não pode. Então, você percebe que eu não estou aqui questionando da indicação ou não, eu estou aqui questionando o quanto uma informação tem um impacto tremendo na vida de alguém. E a gente fala como se não fosse nada, mas você tem que usar o espessante, porque se você não usar o espessante, você pode ter uma consequência assim, assim, assim. Às vezes a gente faz até uma chantagem emocional para a pessoa poder aderir e ter noção da gravidade da situação. Mas olha o quanto já está sendo de impacto em todo o contexto dela. E será que é dessa forma que a gente faz uma comunicação assim, de uma má notícia? Será que é despejando isso e ainda colocando essa responsabilidade total no paciente, que se ele não seguir aquilo que você está dizendo, então a culpa é dele mesmo, porque ele broncoaspirou? Quantas vezes eu já vi isso acontecer, de ver que o paciente broncoaspirou e dizer assim, ah, mas sabe por quê? A família dá escondido a comida, porque aquele paciente não segue o que eu oriento. Eu falo para ele que ele só pode comer pastoso, ele vai e come pão escondido. Que isso acontece muito, mas você já parou para pensar por que que isso pode acontecer com tanta frequência? Tem muito a ver com o conteúdo que a gente já falou. Quando eu não envolvo o outro, quando eu não trago uma forma da minha intervenção que acolhe todo esse núcleo, de que faz uma construção para que faça sentido para todos eles, como que ele vai aderir àquilo que você estabeleceu, dizendo que é o melhor para ele? E lógico, como profissional de saúde, a gente tende a fazer isso, a gente, como sabe do que vem pela frente, a gente tende a poupar o nosso paciente por um ato até de cuidado. Mas a gente tem que ter esse cuidado maior de passar do limite do que é o espaço do outro. Então, saber até onde é a nossa intervenção técnica mesmo e como fazer isso é o grande divisor de águas e que faz você ser um profissional referência e destaque no que você faz. É a maneira como você faz. Então, aqui a gente está falando sobre comunicação de más notícias. E como que a gente se comunica? Então, a gente tem alguns níveis, e eu estou falando aqui para vocês, compartilhando um estudo que eu aprendi com um médico brilhante paliativista, que eu amo as aulas dele. Então, eu estou trazendo aqui aulas, né, conteúdos que eu aprendi com o Dr. Daniel Neves Forte. Só para vocês saberem da referência do que eu estou falando, que não é algo que eu construí, mas é algo que eu aprendi a partir da abordagem dos cuidados paliativos. Então, existem várias técnicas, dentre eles tem também protocolos, o Spike, que é um protocolo de como me comunicar, mas isso que eu estou trazendo é algo que é mais completo, com essa vivência de um paliativista tão experiente. E ele fala, de alguns níveis de comunicação que
existe o primeiro que a gente tem assim, né? Um nível do cognitivo, do emocional e e da questão do vínculo, da conexão. Então, como profissionais de saúde, a gente tende a ir logo pelo cognitivo. Então, a gente vai dar uma informação. Não é assim que a gente faz? Então, eu avalio o paciente e digo: olha, eu estou vendo isso, a partir de agora ele não pode mais comer tal consistência, porque isso é muito risco e tudo mais. E o familiar, o paciente, ele está num num outro funcionamento, vamos dizer assim, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, ele está envolvido com tudo aquilo que eu trouxe para vocês de um cenário muito mais amplo do que a própria condição da deglutição dele. Então, ele está num sistema emocional e você está num sistema cognitivo. Então, são dois lugares que não estão em sintonia. Como que a gente pode haver uma comunicação eficiente aí? Que isso acontece na prática? Então, o cognitivo é a razão e esse emocional é a emoção. Então, você dá uma notícia e o paciente, a família, né, te dá uma resposta na emoção. Então, você diz, porque ele tem essa disfagia, porque a partir de agora a gente vai tirar os líquidos, entrar com o espessante, aí o familiar diz, mas sabe o que é? Ele sempre tem essa tocinha quando ele engole. Isso aconteceu muitas vezes e o papai, ele é assim, é fênix, ele sempre volta e vai dar tudo certo e ele vem com essa emoção. E o que que o profissional tende a fazer? Ficar apavorado. Mas ele não entendeu do que eu disse. Peraí, deixa eu te falar uma coisa, hein? Deixa eu te explicar melhor, né? Então, ele tá com uma disfagia assim, 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 tá vendo aqui o canal, ó, da onde passa o alimento, tá indo pro pulmão e tal. Aí você tende a aumentar a argumentação. E o outro fica mais abalado ainda, e aí ele entra mais na emoção. Não é assim que acontece? E a gente não se entende. Então, o que que é o ideal nesse passo a passo da comunicação? É a gente entrar na sintonia, porque a gente só consegue se comunicar com o outro quando a gente tem conexão. Sem a conexão, a gente não consegue. E comunicação não é o ato de eu falar uma coisa. Então, levem isso para vocês. Quando alguém te fala assim, quando você disser assim, o familiar não entende o que eu estou dizendo, a gente tem que se mudar o foco. Ao invés de dizer que é ele que não entende, como que eu posso me fazer entender? Como eu posso melhorar a minha comunicação para que fique claro para o paciente, para a família? Porque comunicação é a soma do que eu falo e do que o outro entendeu na mesma intenção do que eu falei. Então, se o outro não entende o que eu falo, como é que eu estou me comunicando? Olha como isso muda. Olha como a gente pega para a gente essa responsabilidade, e por isso que comunicação é algo treinável, porque é sempre que a gente tem que se policiar e se desenvolver nisso. E ainda cada caso, quando você atende paliativos, né, nesse cuidado paliativo, vai te desafiar, porque cada pessoa é um universo, cada núcleo é um sistema único, e a gente vai se enquadrando, claro que trazendo a sua bagagem que você vai aprendendo, isso vai ficando de uma certa forma mais clara, mais praticável. Mas ainda assim, a gente tem que se analisar sempre, sempre, sempre. Então, até por isso, você já é um profissional que sempre vai estar se desenvolvendo. Nunca vai achar que você está pronto e que você já domina tudo, porque quando a gente está com outro ser humano, a gente é mais um ser humano e a gente tem que fazer o nosso melhor, não é? Com a nossa expertise. Mas aí que tá, sair daquela frieza, daquele modo engessado de dizer o que o outro tem que fazer, como se aquilo não fosse nada na vida do outro. Eu contei para vocês aquele caso daquele meu paciente que me ensina tanto. Esse relato do espessante aconteceu com ele. Ele internou recentemente pela descompensação da doença dele de base e ele tem aversão ao espessante. Aí, quando ele entrou no hospital, a fono indicou o espessante e ele disse isso para ela. Eu não tenho que nada, porque ela falou desse jeito. Você tem que usar o espessante, senão vai acontecer isso, isso, tal. E ele respondeu: eu não tenho que nada. Você não entende o quanto eu já estou abalado com tudo e você vem me trazer mais um problema. Então, o que que ele estava dizendo? Você está me trazendo uma notícia difícil. Como é que você está comunicando essa notícia difícil para mim? Não estou conseguindo digerir ela. E eu preciso de ajuda para isso.
Toda vez que o seu paciente ou a família tiver um jeito assim mais ríspido para falar, um jeito mais, parece que é difícil, parece que é um familiar que é, você não consegue acessar, pare e pensa. Pare e pense o quanto aquela pessoa está em sofrimento, angustiada, insegura e é ela que mais precisa de acolhimento. É ela que mais precisa da minha atenção, do meu vínculo, de saber como que eu posso ajudá-la. Como é que eu posso dar essa informação de um jeito que eu consiga trazê-la para perto e não me afastar dela e não colocá-la com medo ou na defensiva. Então a gente começa a perceber que as coisas não são para o pessoal. Porque isso acontece, a gente leva para o pessoal. Ai, mas aquele familiar não gosta de mim, não estou conseguindo me conectar com ele. Mas o quanto que eu preciso me olhar para mim para melhorar a minha técnica, a minha entrega. Percebe o quanto isso faz diferença? Isso faz sentido do que eu estou trazendo para vocês? É técnica. Então, uma vez que eu consigo olhar para isso, eu vou parar. Então, quando acontece uma situação dessa, eu vou querer saber mais. Então, eu vou perguntar para aquele paciente, nesse caso que eu estou trazendo aqui um exemplo do espessante, né? Estou trazendo um exemplo para ficar mais claro. Então, eu vou perguntar, me conta, como que está sendo para você engolir? Acontece às vezes de enroscar esse líquido, você engasga, isso traz desconforto para você? Você já teve alguma intercorrência no pulmão por conta dessa dificuldade de deglutir? Eu sempre tento trazer esse custo-benefício junto com o paciente. Eu tinha um paciente que ele recusava muito o espessante, mas ele tinha muito risco de tomar líquido. Então eu dizia para ele, seu João, né, nome fictício, você percebe que toda vez que você deixa de usar o espessante, começa a ficar com mais chiado, mais secreção, e aí corre o risco de você ter que ir para o hospital. Aí eu pensava, e ele era uma pessoa bem assim, uma personalidade dele mandar, dele sempre dar a última voz, porque tinha sido a história inteira dele, sabe? Aquele cara, diretor de empresa, nordestino, que ele era dele. Como que alguém dava as ordens para ele? Então, só dele ouvir um não, você não pode, aí que ele dizia assim, eu posso, você vai ver que eu posso. Então, a gente entender essas nuances de quem é o paciente e quem é a família, você já vai também lidando um pouco da forma que, no linguajar, do jeito como eles são, você vai tentando se enquadrar. Então, eu dizia para ele: vamos pensar juntos? Você sempre diz para mim que não suporta ir para o hospital e você faria de tudo para não ir, não é? Então, e se a gente fizer situações de que a gente possa evitar esse objetivo maior para você que é não ir para o hospital? E se a gente, né, se eu disser para você que o líquido, se a gente continuar assim, nesses enroscares, né, que tem hora que engasga, tem hora que não, e acontece esse chiado, você percebe que isso pode te levar, né, a ter que ir para o hospital por conta de tratar uma infecção lá. Então, pesa aqui para mim, o que que vale mais a pena? Você vai me dizer. E aí você às vezes joga para o paciente para ele pensar junto com você e não dá as decisões prontas para ele de que ele tem que fazer aquilo, porque aquilo é para o bem dele. Começa a fazer junto uma construção. Qual é o bem para você? Porque às vezes vai ter pessoas que vai dizer assim para você, isso é tão insuportável para mim que eu prefiro a outra coisa. E aí você vai tentando. Lembra dos princípios bioéticos, o benefício superando o risco, a autonomia, não fazer mal ao paciente, porque às vezes a gente acha que está fazendo bem, mas a gente acaba passando do ponto, a gente acaba passando desse espaço que é do outro, né? Achando que é o melhor para ele não faz sentido. Então, esse é o maior cuidado que o profissional de saúde precisa ter. Porque a gente não sabe o que é melhor para o outro, porque a gente nunca vivenciou aquela situação. E mesmo que a gente tenha vivenciado a mesma situação, nós teremos reações diferentes, porque tem uma bagagem diferente, experiência, o que eu acredito sobre espiritualidade, sobre o que eu aprendi, sobre a forma como eu fui criada, enfim, são tantas coisas variáveis que você vai ter um enfrentamento diferente do meu. Então não adianta dizer que a gente entende, a gente não entende. E a gente ouve sobre empatia, né? Ah, mas a gente tem que ter empatia, que é colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Isso não é empatia, porque isso é impossível se colocar no lugar do outro. A gente não tem como mensurar o que é do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Empatia significa que é o validar.
a dor do outro. Então, quando eu valido, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eu me importo. O que você está trazendo para mim, eu me importo. E eu valido isso. Eu acredito em você, que isso deve ser muito insuportável para você. Então, vamos pensar juntos como é o outro caminho que a gente vai enfrentar juntos? E com a família, a mesma coisa. Porque a família também faz de tudo para esse benefício superar o risco, para que, no fundo, o que o familiar mais deseja, sabe o que é? Na grande maioria das vezes é o que eu vejo, que aquela pessoa que ela ama não sofra, que seja feito tudo, tudo, tudo para aquele familiar. É isso que eles desejam. E aí a gente vai explicando isso. Eu vou fazer tudo, tudo mesmo que tiver ao meu alcance e que realmente traga benefício ao seu ente querido. Pode contar comigo, porque aquilo que vai, o risco superar o benefício, a gente vai pensar juntos. Então é algo que a gente oferece, e é ao contrário do que falam que é o cuidado paliativo, de que a gente não vai fazer, não tem mais o que fazer. Não, eu vou fazer tudo, você pode contar comigo, porque eu estou aqui pelo teu pai. E eu falo muito isso para os pros familiares deles. Isso traz uma paz, uma tranquilidade tão grande para eles. É algo assim que tem um diferencial tão grande, e aí você vai construindo um elo de confiança profundo. Para pensar, da gente dizer algo assim e realmente ser isso, na verdade, né? Realmente ser essa entrega. E é, porque a gente está ali fazendo as melhores ações que são mais apropriadas. Por isso que entender de quem é o meu paciente, de que fase do cuidado ele está, me dá clareza para saber quais ações apropriadas. E aquilo que a gente vê que não é mais apropriado, né, por conta da progressão da própria doença, por conta de ser um risco superior, por exemplo, a gente vai conseguir dizer isso para o familiar, mas primeiro eu tenho que ter clareza, porque quando eu não tenho, quando eu fico na dúvida, eu passo essa insegurança para eles. E toda vez, lembre-se disso, que a insegurança é o ponto aonde a gente começa a criar os conflitos. É sempre a base da insegurança. E aí, com esse passo a passo da comunicação, você vai validando o que é do outro. Então, conta como que é para você, o que você lida com isso, como que está sendo para você, o que que você sabe sobre a doença, o que que você imagina que pode acontecer em relação a esse processo da alimentação e o que que você espera? Quais são os seus maiores desafios e inseguranças em relação a isso? O que você espera de mim nesse processo? E aí você vai fazendo uma construção. E não é num primeiro momento, você vai fazendo isso ao longo da trajetória. E a gente tem um privilégio muito grande, na maioria das vezes, o fonoaudiólogo, de atender esse paciente lá do começo. Ou quando ele começou com o sintoma que começam a chamar a gente, ou nessa parte mesmo em que ele ainda tem uma condição de dizer pra gente o que ele deseja, a gente encontra muitas oportunidades ainda, não é? E ou a gente consegue resgatar isso junto à família, quando o paciente não pode mais dizer quem é esse familiar, me conta sobre ele, você conhece muito bem. Uma coisa que eu gosto de usar muito na minha prática, quando o meu paciente não tem mais condição de dizer por ele, é perguntar para o familiar se ele pudesse nos dizer o que sairia da boca dele, você que conhece bem ele. Como seria essa situação para ele? O que você acha que ele diria? E aí isso também traz uma clareza para o familiar, para que ele possa resgatar quem aquela pessoa é, os valores que ela é, quem ela foi. E aí a gente consegue traçar junto ao que são os valores daquela pessoa, porque às vezes um filho pensa de um jeito, outro filho pensa de outro, e fica uma questão assim tão difícil, às vezes eles brigam entre si, fica um conflito, e quando a gente volta o paciente como um centro do cuidado, as coisas vão se tornando mais leves. Isso é libertador também para a família. Então, o que que você já consegue perceber aqui? Que são estratégias que vão organizando essas situações desafiadoras. Os conflitos eles vão se dissolvendo e não que vão ser mais fáceis, porque a situação, lógico, que acaba sendo difícil, né? Uma doença avançando, mas a clareza, a segurança que a gente tem diante do que deve ser feito e não deve ser feito, a gente consegue transmitir com esse vínculo, com essa forma de me comunicar. E aí isso vai gerando menos conflito e a família vai confiando em você. Família vai ganhando segurança em você. Ela vai dizer assim: a opinião da Cristiane me importa. Eu vou perguntar para ela. E começa essa construção.
Isso, gente, acontece muito. Aconteceu comigo, aconteceu com muitas alunas do curso do manejo das disfagias relacionadas às doenças crônicas, e eu tenho tanta satisfação quando eu escuto isso delas, que começou a mudar esse vínculo com a família. Começou a ter mais, elas tiveram mais condições de se comunicar, de conseguir verbalizar. Isso é incrível. Isso é libertador, não é? Não é o que você deseja também? Era o que eu mais desejava. Porque quando as famílias vinham me trazer situações ou perguntar minha opinião, ou Cristiane, e agora o que a gente faz? Por não ter uma bagagem técnica, eu não sabia o que dizer, eu não sabia qual era o outro caminho. Para mim, pareciam soluções prontas, eu já contei isso para vocês. Então, hoje eu faço uma construção individualizada, só que essa segurança de como me comunicar, de como entrar na conexão, na sintonia, para que aquilo que eu tenho que passar do nível cognitivo, e eu estou vendo o familiar, o paciente naquele nível que está na emoção, eu consigo me conectar. Então, como que a gente faz isso? Ele traz a emoção para você, sabe o que você faz? Você valida. Você valida. Você nunca pode dizer, não, mas não é assim. Não, não foi isso que eu disse, você valida. Então, naquele exemplo que eu contei lá no começo, mas o meu pai, ele é um fênix, ele sempre melhora, ele sempre engasga assim. E você fala, puxa, que legal que seu pai é assim. Que bom que ele tem essa força que você está dizendo. Ou se você não sabe o que dizer, você só repete. Seu pai é um fênix, ele sempre sai dessas situações. Que legal, que ótimo. Mas posso te falar o que eu tô vendo? E aí você validou. Quando você valida, você já criou conexão. E aí você consegue trazer o argumento técnico. E aí, se precisar, se ele vier de novo com a emoção, você faz de novo essa validação. E assim você vai criando um passo a passo de intenção. Porque eu preciso saber qual é o momento de eu dizer o que eu tenho que dizer, o quanto ele sabe, o quanto ele deseja saber, o quanto ele tem condições de saber. Isso é gradativo, é conforme o outro me dá. E aí eu vou observar em várias questões no não verbal dele, que o não verbal, aliás, é o que a gente mais se comunica, mais do que eu digo, é como eu digo. Isso é muito importante. Então, o quanto, como ele também reage, os gatilhos que o outro tem, a forma como ele lida com o que eu estou dizendo é o meu sinalizador. Eu continuo ou eu paro? Eu vou mais adiante ou eu diminuo a intensidade que eu estou dando a informação? E assim é um atendimento extremamente acolhedor, humanizado, que faz sentido para o outro. Está fazendo sentido para você? Então, é algo que muda completamente esse trajeto da experiência que todos têm, a gente, o familiar, o paciente. E esse elo de confiança diminui quase que assim a 0% o índice das dúvidas da família, da insegurança e dos questionamentos. Você constrói um elo tão grande de confiança que quando vão chegando esses momentos da disfagia mais intensificada, a família confia tanto em você que ela vai perguntar a sua opinião. E as coisas mudam, porque você virou referência, porque você sabe o que você está fazendo do começo até a fase final. Você sabe o que propor, você já foi traçando isso junto com eles, é uma construção. Você já antecipou os problemas. É isso que um fonoppaliativista faz, junto à sua abordagem de expertise técnica que nós fomos formados. Os exercícios, as manobras, as alterações de consistência, tudo que a gente já faz, unido a um olhar amplo, a estratégias de acolhimento, de humanização, que fazem sentido para aquele núcleo. É um atendimento extremamente individualizado, é singular. E como que eu faço a equipe entender? Primeiro, quando você constrói tudo isso, você já ganha um diferencial, porque a família vai demonstrar para o médico, por exemplo, que gosta de você, ela vai falar bem de você. Nossa, aquela fono, eu gosto muito dela, doutor. Ela está sendo muito importante nesse momento. Ela está esclarecendo as nossas dúvidas, porque muitas vezes a gente é o que mais está na linha de frente ali, a gente é o que mais está por perto. E aí a gente consegue também manter contato com o médico. Quantas vezes eu faço isso, doutor? Posso te falar o que está acontecendo? Eu conversei com a esposa, e aí a gente vai trazendo o quanto nós somos também
importantíssimos e indispensáveis naquele momento. E o médico vai percebendo que você é diferenciado e que ainda você está sendo os olhos dele, porque você vai trazendo informações que às vezes ele não teve, ele não está lá o tempo todo. Ele às vezes não consegue ter todo esse rico detalhe que você tem por estar lá, às vezes dentro da casa do paciente. E ele vai percebendo o grau da necessidade de um fonoaudiólogo. E ainda dizendo, doutor, pela fase da doença que ele está, e aí você vai tendo recursos técnicos para poder se embasar, dizer para ele, pela fase de doença que ele está, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Então, faz sentido a gente pensar assim, e a gente vai construindo juntos, porque o trabalho em cuidados paliativos é multiprofissional e mais do que isso, é transprofissional. Os objetivos eles vão se alinhavando para que o objetivo maior seja o bem-estar do paciente, seja ele como um todo. Por isso que a gente tem que somar os saberes. Não adianta eu olhar um fragmento, o físio olhar o outro e assim vai. A gente tem que somar os saberes e a gente vai construindo isso. Então, o fono-paliativista é aquele que busca essa construção desde o início. E ele vai traçando isso junto ao médico, ao físio, à nutri, ao psicólogo, quem for necessário ali no caso, porque cada caso tem uma necessidade, a gente sabe. E aí você vai se integrando à equipe, você vai se tornando indispensável. Dentro de um hospital, você ainda pode propor reuniões, você ainda pode propor discussões de casos, e aí, com a tua bagagem de técnica, do que você está dizendo, que tem embasamento, você vai sendo ouvido, você vai sendo respeitado. Por isso que eu digo para vocês que é uma abordagem que faz você ter um olhar tão amplo e com tanto embasamento técnico, porque o cuidado paliativo é técnica. Associado sim à tua compaixão, associado sim ao teu olhar humanizado, mas é técnica. E as pessoas vão percebendo isso. Então você vai tendo respeito, você vai tendo esse lugar que é seu fonoaudiólogo e que as pessoas estão esperando por isso. Porque aquilo, eu falei isso para vocês e eu fecho aqui com essa conclusão de que essa dificuldade de alimentação, ela é sintoma de algo que já vem acontecendo e por isso já está, né, esse o que vem acontecendo pode prolongar por uma doença progressiva que não tem perspectiva de cura, essa dificuldade de alimentação acaba entrando nessa mesma progressão. E aí, quem olha para essa pessoa, quem é que vai ser o profissional que vai dizer, não, eu sei o que propor, o que vamos pensar nesses objetivos em comum, porque eu sei que isso importa para o paciente, para a família, e eu posso minimizar os danos. Eu estou aqui para isso. A fase avançada de doença, o fonoaudiólogo é indispensável para isso, para que tenha o controle desse sintoma e para que possa promover essa qualidade de vida, respeitando a dignidade, a história, a funcionalidade dessa pessoa, para aquilo que faz sentido para ela. Cada caso vai ser único, não existe uma receita pronta. Eu não tenho como dizer para você que toda pessoa que está em cuidado paliativo quer comer por boca, que vai ser via oral para todo mundo. Isso não é verdade. Vão ter pessoas que não se importam em comer, vai ter pessoas que desejam, vai ter uma série de situações. E a gente tem que se preparar para lidar com essas situações que a gente muitas vezes não foi formado para lidar. A gente tem que sair do olhar técnico, ampliar para somar a nossa expertise técnica. Aí você se torna um profissional incrível, indispensável e seguro. E isso vai te trazer um recurso profundo, a começar pela tua satisfação, por se sentir tão útil. E o trabalho, ele é isso, né? Ele tem esse caráter da gente fazer uma entrega que faça diferença na vida do outro. Isso realmente é o que eu desejo para você, que é o que mudou para mim e que me traz tanta satisfação de ser fonoaudióloga. Então, após entender e responder algumas questões que vocês mesmos citaram durante essa semana, eu sei que tem muitas pessoas interessadas em se matricular no meu curso, que, aliás, eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando como ser meu aluno. Agora eu vou explicar o passo a passo como é o meu curso Manejo das Disfagias relacionadas às doenças crônicas. São 7 módulos gravados. O módulo 1, eu falo para você sobre conceitos de cuidados paliativos.
associado com a prática fonoaudiológica. Vou correlacionar com a nossa vivência. Lá você vai conhecer escalas para saber em que fase de doença o seu paciente está. Você vai conseguir identificar se é a fase inicial, moderada, fase avançada de doença. Entender desses protocolos que nos ajudam a ter esse olhar mais técnico em relação ao contexto todo. Não são protocolos que nos dão receitas prontas para um fechamento, mas sim um norte para que a gente entenda sobre o total, sobre o quadro geral mesmo desse paciente e o conceito aprofundado do cuidado paliativo. No segundo módulo, eu vou te falar sobre a atuação na fase inicial e moderada de doença, qual é o objetivo do fonoaudiólogo. Então, lá a gente vai falar muito sobre reabilitação paliativa. Já no terceiro módulo, a atuação é na fase final da doença. Você vai entender como é a fase final, o que que você identifica para saber que seu paciente está nessa fase final. E aí entra o nosso manejo sobre a dieta de conforto. Como que a gente faz esse manejo, quando que eu indico a dieta de conforto, quando que eu indico um jejum para o paciente, tudo relacionado a essa fase final da doença. O módulo 4 é sobre um atendimento no âmbito domiciliar e um olhar para o atendimento no âmbito hospitalar. São contextos completamente diferentes, onde o fonoaudiólogo tem um olhar, um objetivo diferente, porque o mesmo paciente está numa condição diferenciada em relação à sua condição de saúde. Então, é muito importante o fonoaudiólogo saber diferenciar o paciente que está no domicílio do paciente que está no âmbito hospitalar. O quinto módulo é sobre comunicação, e aí eu vou aprofundar sobre isso que eu trouxe para vocês hoje, mas não dá para falar tudo aqui, então eu vou aprofundar num módulo só de comunicação, o passo a passo de como me comunicar com o meu paciente, com a família. E aí você vai ver essas estratégias que são importantíssimas e divisoras de água para a sua prática. O sexto módulo, discussões de casos clínicos, lá vai ser uma vivência prática mesmo, onde você vai ver os casos que eu atendi e casos que também eu fui tirando dúvida ao longo da nossa trajetória e qual que é o olhar fonoaudiológico para esses casos de disfagia. Então, é uma forma mais prática de você conseguir integrar o conceito do cuidado paliativo na visão prática. E temos também o módulo extra, que é sobre reabilitação paliativa. Eu gravei alguns atendimentos meus com uma paciente que cedeu direito de imagem, e lá eu mostro para você as técnicas que eu uso na minha prática, compartilho, te mostro como fazer. Eu uso o Ambu, que aliás tem sido divisor de águas na minha prática, ele ajuda muito nesse manejo de ajudar na sensibilidade de via aérea, na proteção de via aérea, que é a força de tosse, e eu te mostro tudo isso lá. O uso da capela, o uso também de manobras para pacientes que não conseguem responder ativamente. Então, eu mostro estratégias de pacientes não responsivos a exercícios, o que que eu uso. Então, é um módulo de reabilitação paliativa para que você tenha a vivência do que é a minha prática. E ainda você tem uma aula ao vivo comigo. A gente vai marcar essa data para que tenha discussões de casos, para que você possa trazer os seus casos. Então, são 6 aulas gravadas do conteúdo e uma aula ao vivo para que você tenha discussão de caso comigo, para que você traga os seus casos reais, para que você tire dúvidas em relação ao conceito. E aí é uma forma da gente ter de eu te dar um aproveitamento muito maior desse curso para que possa ser de uma experiência incrível. Além disso, as aulas gravadas, você tem acesso durante um ano na plataforma da Hotmart. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser e no seu tempo, você tem um ano para isso. Você também tem acesso à comunidade exclusiva no WhatsApp. Essa comunidade, ela é incrível. Lá estão reunidos os fonoaudiólogos que já fizeram o curso. Então, é uma troca riquíssima, que você pode tirar dúvidas. Eu vejo isso, pelo menos na minha prática, o quanto eu me sentia sozinha, às vezes querendo discutir um caso e não tinha com quem discutir. Ainda mais quando a gente depende da nossa atuação, eu fico mais hoje no domiciliar. Então, às vezes eu não tenho um fonoaudiólogo que trabalha ali comigo para discutir um caso. E aí você tem um grupo onde tem fonoaudiólogos na mesma
na mesma área que você, que atende disfagia e que tem abordagem dos cuidados paliativos, isso é incrível, não é? Só isso vale muito a pena de estar no curso. E aí você tem acesso a 1 ano nesse grupo do WhatsApp para tirar dúvida, fazer network, trocar experiências, e isso é algo realmente muito um grande diferencial. Você também receberá uma apostila em formato digital com todo o conteúdo técnico, né, com os slides e também com arquivos que eu disponibilizei para você em relação a cada aula para que você possa ir acompanhando as aulas com o seu material. E você também receberá um certificado de conclusão do curso com carga horária de 30 horas. Essa carga horária, ela é a carga horária no nível básico para que você possa atuar dentro dos cuidados paliativos nesse nível 1. Além disso, você receberá uma biblioteca de artigos científicos que eu estou sempre também alimentando conforme eu vou estudando, eu vou colocando lá. E isso é riquíssimo para que você possa ter a tua base científica sempre atualizada. Tem uma coisa muito especial que eu também fiz nesse curso, que é algo que eu tenho muito orgulho e muita alegria, muita satisfação de ter dentro do curso do manejo, que é o seguinte: eu sei o quanto é importante a gente cuidar do outro e cuidar do outro na sua totalidade. Eu falo tanto disso, né, do multidimensional, que nós somos seres além do físico. E quem cuida de nós? Quem é que cuida de quem cuida? Então tem um módulo que se chama Cuidando de Quem Cuida, que eu fiz com tanto carinho para vocês. Lá tem uma enfermeira integrativa, uma grande profissional que eu tenho a honra de ter na minha vida, que fala sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. Ela fala desse link profissional junto com a nossa parte mais humanizada com a gente mesmo, desse olhar do cuidado com a gente mesmo, da atenção plena que nos ajuda tanto. Como que a gente lida com a ansiedade? Como que a gente lida com a frustração ou com os desafios de lidar com o outro que está numa fase final de vida? Enfim, é um cuidado para você, para você. Tem até uma técnica de meditação que você pode usar naquele dia que você fala: Nossa, hoje eu estou precisando parar e relaxar. Você vai ter acesso a isso dentro do curso. E não para por aí. Nesse cuidado de quem cuida, eu também considero um cuidado, um autocuidado, a gente ter uma inteligência financeira. Porque o trabalho, aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Ele precisa ser além da gente ter que trabalhar para pagar a conta. Trabalhar, eu tenho que pegar mais plantão, pegar mais paciente, porque eu preciso do dinheiro. A gente precisa do dinheiro, mas lidar com o dinheiro nos dá também a possibilidade de trabalhar, porque é a nossa vocação, é a nossa habilidade. Aí você trabalha com outro peso, e isso também cuida da sua saúde. Então, você tem uma aula que eu fiz junto com o meu consultor financeiro, porque ele cuida de toda a minha parte de seguro de vida, dos meus seguros, porque hoje eu ainda sou autônoma, então eu vi essa necessidade, eu tenho filhos pequenos, mas mesmo você que pode ser CLT, existem muitos benefícios, mas a forma como você lida com o dinheiro, você pensar até quando eu quero trabalhar, quando que eu penso em me aposentar, como que eu quero estar quando me envelhecer. Será que a gente cuida da gente nesse sentido? A gente fala no cuidado paliativo do planejamento, né, de cuidados antecipados, e será que a gente faz o nosso? Se a gente olha para a gente nesses todos esses aspectos? Então, além de você ter essa aula junto a esse consultor financeiro, você tem direito a 1 hora com ele, 1 hora gratuita, para você fazer um planejamento que seja singular, único para você. Isso não é incrível? Acho que em curso nenhum você vai receber algo como isso. Curso nenhum. Eu estou olhando para você, profissional. Então, além de eu dar para você a técnica, o conhecimento dos cuidados paliativos, que já vai ser divisor de águas na sua formação, eu ainda estou olhando para você. Isso, para mim, é uma satisfação enorme poder te oferecer isso, porque realmente é algo muito especial, um presente meu dentro do curso. Então, quanto que custa, Cristiane? Me conta, né, o valor disso tudo que você está falando. Só o curso Manejo das Disfagias Relacionadas às Doenças Crônicas custa 997. O módulo extra de reabilitação paliativa que eu gravei usando as técnicas que eu uso na minha prática, o valor só dele, desse curso vendido separado, é 497. O curso Cuidando de Quem Cuida, que é esse olhar que eu estava dizendo para vocês, desse olhar tão especial ao profissional de saúde, só ele é vendido por 397. Então, o total desses três, né, do que tem dentro do curso do manejo,
O total seria de R$ 1.891. E para você que esteve aqui comigo a semana inteira e está realmente comprometido em se destacar como um fonoaudiólogo paliativista, para vocês que me acompanham desde a primeira semana do Fono Paliativista, eu tenho fonoaudiólogos assim, que eu tenho uma satisfação enorme de ter comigo lá desde a primeira semana do Fono Paliativista, que aliás está fazendo um ano, gente, está fazendo um ano agora em abril, mais um ano de semana do Fono Paliativista. E a gente ainda vai comemorar isso, hein? Então, para você que me acompanha e que quer ser um fonoaudiólogo diferenciado, eu elaborei uma oferta imperdível. Imperdível. Presta atenção no que você vai ouvir daqui para frente, tá? Então, aquele valor que eu te falei de 1.891 para você que esteve aqui vai custar apenas 12 vezes de R$ 69,56. Ouviu bem? É menos de R$ 70 por mês. Ou R$ 697 à vista com desconto. Então, mais desconto ainda, pagando à vista você tem mais desconto. Você pode pagar, a forma de pagamento, gente, não é o problema, para que você, né, não esteja aqui do outro lado comigo no curso. Você pode pagar com Pix, boleto ou parcelar em 2 cartões ou até mesmo usar um cartão e um Pix, isso não tem problema nenhum. Você pode acionar a equipe de suporte que eles vão te ajudar sobre isso, então isso não vai ser um problema para você não aderir ao curso que vai fazer tanta diferença na sua vida profissional e pessoal. E eu tenho tanta segurança que isso vai fazer sentido para você. Eu confio tanto no meu método que em 30 dias, se você não estiver satisfeito com o curso, você pode pedir seu dinheiro de volta e a gente continua amigos, não tem problema nenhum. E se mesmo assim, se em 90 dias você tiver assistido todas as aulas, aplicado o método, as técnicas que eu vou te ensinar e não tiver resultado, você aciona a garantia estendida, condicional, e nos reunimos. Traçamos um plano de ação e eu pessoalmente te acompanho por mais 90 dias. E se mesmo assim você não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro total. Ou você tem resultados, ou seu dinheiro de volta. Você não tem nada a perder, não é mesmo? Aliás, eu sinceramente nunca vi nenhum especialista oferecendo um curso com tanto valor e oferecendo tanta garantia quanto eu. E agora, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Então, como eu estou muito comprometida com o seu resultado, eu tenho um bônus extra e uma condição melhor para você se matricular como um dos meus primeiros alunos. Presta atenção no que eu vou te falar. Você que está interessado em fazer essa transformação na sua carreira, fica aqui comigo, presta atenção que isso é muito importante. Na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, eu vou abrir vagas para uma nova turma. E somente para quem se matricular na segunda-feira, no dia 3, até às 23h59, vai ganhar como bônus extra também o curso Manejo Transprofissional da Disfagia Crônica. Esse curso, gente, é um curso tão incrível. Quem assistiu às lives da semana de aquecimento já teve um gostinho do curso, do que eu estou dizendo. É um curso que eu reuni pessoas renomadas para falar sobre o manejo transprofissional da disfagia. Lá tem o Daniel Alveno, que é o fisioterapeuta paliativista que participou da live comigo. Lá tem a doutora Ana Beatriz de Tomaso, que é uma médica geriatra, coordenadora da pós-graduação do Albert Einstein, da pós-graduação de cuidados paliativos. Também a coordenadora da pós-graduação dos cuidados paliativos do Einstein, a Juliana Gibelo, que é psicóloga. E também eu tenho a nutricionista Yasmin Nagashima. Nós cinco falando sobre o manejo da disfagia crônica num olhar transprofissional, porque o fonoaudiólogo ele precisa entender que isso é um olhar de todos os envolvidos. E quanto mais a gente tiver essas estratégias em equipe, é muito mais claro e seguro a condução dos casos de disfagia crônica. Lá você vai ter essa vivência com paliativistas, que é algo muito, muito importante, algo que acrescenta muito na sua visão prática, pode ter certeza. E só esse curso, só para você ter uma ideia, ele vendido separado, ele custa 597, porque realmente é uma entrega de profissionais extremamente renomados. Então, só ele custaria isso. Mas, se você se matricular nesse primeiro dia na segunda-feira, você ganha ele como bônus, não tem nenhum custo para você.
E mais, os 5 primeiros matriculados vão ganhar 1 hora de assessoria individual comigo. Olha, essa 1 hora é um horário que você vai poder escolher para o que você quer usar. Se você quer usar me perguntando sobre a minha trajetória, se você quer tirar dúvidas sobre o conceito, se você quer tirar dúvidas sobre algum caso seu, você vai escolher essa 1 hora do jeito que você quiser. E eu vou te garantir que isso agrega muito à experiência do teu curso aqui, do manejo das disfagias. Eu posso te abrir coisas, né, mais aprofundadas ali, como foi a minha trajetória, como que eu consegui empreender também dentro da fonoaudiologia, como que eu consegui chegar nesse ponto do cuidado paliativo, enfim, o que você quiser saber, eu estou ali disponível 1 hora com você. Então, só esse meu horário de 1 hora custa R$ 350 a minha assessoria. Mas se você se matricular nesse primeiro dia e for um dos 5 primeiros inscritos, você ganha isso como um bônus. E não acabou por aqui. Somente para quem se matricular no dia 3 de fevereiro, na segunda-feira, até às 23h59, além de ganhar todos esses bônus que eu estava comentando com vocês, vai ter acesso vitalício, presta bem atenção, acesso vitalício a todo o conteúdo do manejo, que inclui os bônus que já existem e todas as atualizações que estão por vir. E são atualizações que, olha, você vai gostar muito de estar nesse grupo, pode ter certeza. Essa é uma condição que eu nunca fiz em nenhuma turma, eu nunca fiz e provavelmente eu não voltaria a fazer. Então não perca essa oportunidade, realmente ela tá incrível. Tudo isso que eu tô falando para vocês, tudo isso, todos esses bônus que eu citei até aqui, tudo por apenas 12 vezes de R$ 69,56. Menos de R$ 70 por mês, gente, é um valor muito acessível para todo mundo. Ou R$ 697 à vista com desconto. Se você ainda quer mais desconto, esse à vista está valendo muito a pena. E lembra que você pode pagar no Pix, no boleto, parcelar em 2 cartões ou até mesmo usar cartão e Pix. Lembra que a forma de pagamento não é o problema, é só você nos dizer como fica melhor para você. Mas lembre-se, isso da oferta do conteúdo vitalício, desse acesso vitalício com esses bônus, é somente no primeiro dia. E ainda os 5 primeiros que ganham a consultoria individual comigo. Para pensar que é um valor menor, o valor é menor do que uma pizza por mês, não é, gente? Para você ter um salto na sua carreira, para você se tornar referência na sua atuação profissional. Eu estou oferecendo para você realmente uma grande vantagem, que eu queria ter tido na minha formação também, um fonoaudiólogo me pegando pela mão, assim como eu vou fazer com você, vou te pegar pela mão e vou te mostrar passo a passo de como que é essa clareza na condução da disfagia crônica. Agora, a má notícia. Assim como você, mais de 1.000 fonoaudiólogos participaram da Semana do Fono Paliativista. Isso é uma alegria imensa para mim. E tenho certeza que muitos deles estão interessados no curso, só que as vagas são limitadas. E aí você pode me perguntar, mas como as vagas são limitadas se o curso é online? Essa é uma coisa que a gente pensou muito antes de decidir. E o meu objetivo é fazer o curso de uma forma diferente, com uma entrega mesmo personalizada. Eu quero estar por perto para você, se você tiver dúvida, se você precisar da minha atenção. Isso é uma forma de melhorar a sua experiência, de dar essa atenção que você merece. Então, por isso, para responder as perguntas, as dúvidas dos alunos de um suporte individual, é uma mentoria com o preço de um curso gravado. Por isso que não são muitas vagas. Então, se o número de vagas for muito grande, não conseguiremos atender todo mundo de forma como achamos que vocês merecem. Por isso, limitamos o número das vagas. E com a quantidade de mensagens que a gente está recebendo, com perguntas sobre o curso, pode ser que as inscrições elas não durem muito tempo e a gente precisa encerrar logo nos primeiros dias. Eu estou sendo honesta com você, já avisando desde agora. E como que você pode se inscrever? Na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 7 da manhã, você vai receber um e-mail com o link da página de inscrição do curso Manejo das Disfagias Relacionadas às Doenças Crônicas. Nessa página, você vai encontrar um vídeo onde eu explico tudo sobre o curso, como vai ser, quais são os módulos, como vai funcionar, o preço, forma de pagamento, garantia, tudo, até para você te relembrar se tiver ficado com alguma dúvida.
As primeiras vagas com a consultoria bônus normalmente se esgotam em alguns minutos. Por isso, nós fazemos um grupo prioritário. Como assim, Cristiane? O que é esse grupo prioritário? As inscrições para o público geral, elas abrem às 8 da manhã. Porém, quem estiver no grupo prioritário vai receber um link para inscrição às 7 da manhã, ou seja, uma hora antes do público geral. Isso significa que se você estiver nesse grupo prioritário, as suas chances de conseguir uma vaga entre os primeiros inscritos e ganhar essa hora individual comigo é muito maior. E se você quer aprender como ter mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica e se destacar como um fonoaudiólogo paliativista, eu recomendo que você seja um dos primeiros a se inscrever. Para participar desse grupo prioritário, que não tem custo nenhum e é sem compromisso, e ter a chance de estar entre os primeiros, é só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e ou no grupo geral do evento. E lembrando que a partir de terça-feira, do dia 4 de fevereiro, o tempo de acesso do curso retorna no período de um ano. E você não terá o bônus do manejo transprofissional da disfagia crônica. Então, só é válido para segunda-feira. E só mais um detalhe: além desse curso do acesso vitalício, você também vai ficar nesse grupo, poder permanecer no grupo da comunidade paliativista também com esse acesso vitalício. Então, você vai estar sempre ali com essas trocas com os fonoaudiólogos paliativistas. Então, você tem tanto o acesso ao curso quanto o grupo da comunidade no WhatsApp, vitalício, se você se inscrever na segunda-feira, no dia 3 de fevereiro, até às 23h59. Se você quiser rever todas as aulas da semana do Fono Paliativista, as gravações ficarão disponíveis até domingo, às 23h59. Então, se você ainda quer rever alguma coisa, se ficou alguma coisa faltando, corre lá, não perca, para você ter o máximo de aproveitamento dessa semana que eu preparei com tanta satisfação e carinho para você. E tem mais uma informação: no domingo agora, às 19 horas, eu vou fazer uma aula bônus aqui no YouTube, onde eu vou fazer também o sorteio de uma bolsa de estudos, uma bolsa integral do meu curso do manejo das disfagias relacionadas às doenças crônicas. Então, fique atento às mensagens do grupo, pois serão lá que eu vou passar todas as instruções e os critérios para você concorrer a esse sorteio. Então, se você ainda não está no grupo, clique no link que está nessa página ou na descrição do vídeo e entre. Não perca essa oportunidade de ser o sorteado para fazer parte do meu curso. E para encerrar, essa última aula da semana do Fono Paliativista, que foi incrível, a palavra-chave é acolhimento. E assim, você junta as 3 palavras-chave ao longo da semana e vai poder receber o seu certificado de participação. Por fim, eu quero expressar minha profunda gratidão por essa semana, que foi incrível. Eu amei ter você aqui, eu amei as trocas, as mensagens que eu fui recebendo. Eu amei o que vocês colocaram, as dúvidas que vocês têm, compartilhando aquilo que vocês também enfrentam no manejo da disfagia que você já lida. E eu também fico muito honrada de poder dividir o meu conhecimento, a minha vivência prática e espero agregar na sua vivência também. Se isso transformou a minha vida, eu tenho certeza que pode transformar a sua, assim como transformou também dos alunos do curso do manejo das disfagias. Então, não fique do lado de fora, venha para cá do outro lado. Eu espero você daqui para que a gente continue nessa caminhada, fazendo a diferença e elevando a fonoaudiologia, que é uma profissão essencial para que a gente ocupe cada vez mais o nosso espaço. Muito obrigada. Tenha um bom resto de noite e até mais. Sim, pessoal, façam o curso, porque vocês estão fazendo um investimento sem igual. Todo o que eu investi, se você me perguntasse se eu faria novamente, é óbvio que eu não tenho necessidade, mas eu vou estar ali acompanhando, porque a minha turma tem vitalício ali. Tudo que for novo eu vou acompanhar. Não tenha dúvida, faça, porque nossos relatos são verdadeiros, né, Cris? A gente não está falando de mágicas, nós estamos falando de experiência de vida, e isso é o que transforma a carreira, transforma vidas, e é para isso que estamos aqui, e esse curso é uma arma, uma ferramenta transformadora, é isso que eu entendo, viu? Esse curso que você está fazendo, Cristiane, é um curso que eu estava até refletindo assim, a minha carreira num momento muito importante.
com uma outra fono também de referência, igual a você, porque eu considero você uma profissional excelente referência para mim agora, como cuidados paliativos, com os cuidados paliativos. E essa fono, ela me deu todo o embasamento científico e técnico para estar atuando na Covid. Então, eu participei na linha de frente, dentro de uma UTI de um hospital público aqui em São Paulo, porque eu moro na Zona Leste e atuo aqui em São Paulo. E aí eu estava fazendo esse comparativo, né? Então, assim, como é importante a gente se apropriar desse momento, desses cursos que nós estamos fazendo, igual o seu curso, que tem um valor imensurável para a nossa carreira e já está fazendo esse resultado. Esse impacto no meu trabalho, com o seu curso, se compara a esta outra fono, naquele momento muito difícil, porque era a atuação fonoaudiológica da fono na UTI, na unidade de terapia intensiva. Então, todos os recursos respiratórios possíveis que tinha naquele momento, ela passou. E eu fui muito bem, fiquei 8 meses dentro da UTI, na Covid, sem vacina ainda, né? E com uma equipe muito forte de fisioterapia, e encerramos. O que aconteceu depois disso? Eu fiquei em ambulatório, fiquei em clínicas, e sempre trabalhando com as disfagias. De repente, surgiu uma oportunidade para eu atuar, como eu estou atuando agora, numa instituição de longa permanência, onde a gente atua praticamente com os nossos idosos, né? E aí entra numa importância, uma pauta muito importante, são os cuidados paliativos, né? Essa delicadeza dos cuidados paliativos eu estou tendo agora nesse curso, gostaria inclusive de convidar todas as colegas, as fonos, que queiram aprender um pouco mais. Nós já trabalhamos juntas, vou partilhar isso aqui com vocês, né? Tem uma pauta do seu cronograma do seu curso que se chama comunicação, né, Cris? Isso mesmo. Tem lá um tópico de comunicação. Eu estou muito ansiosa para essa aula. Estou. Por quê? Estou. Num determinado momento, quando eu estava atuando dentro de um hospital de retaguarda, que nós trabalhamos juntas, né, eu me deparei com essa situação. E o impacto foi muito grande. Por quê? Eu não tinha esse preparo que eu estou tendo com você agora. Né? Porque nós temos a formação técnica, a capacitação para mas a gente não tem a vivência, e aquilo teve impacto em mim. Poxa, como deveria ter sido essa abordagem? Mas como assim? Onde que a gente aprende tudo isso? E aí eu vi o cronograma do seu curso, lógico, porque foi toda uma vivência, né, para chegarmos até aqui, toda uma construção do seu trabalho e as suas fonos seguindo você, e eu estou seguindo muito. E aí, o que aconteceu ali? Se eu pudesse voltar no tempo, eu estava com o seu curso, lógico, né? Ia me ajudar bastante. Muito. A situação ia acontecer, mas o impacto dessa comunicação ruidosa, né? Foi uma comunicação ruidosa, porque eu não tinha isso naquele momento, talvez fosse menor. Mas eu voltei. Aí eu voltei novamente a trabalhar com as disfagias, com os cuidados paliativos, e aí eu estou te acompanhando desde o início. Suas aulas, elas têm me ajudado e me fortalecido. Porque ainda não é o momento dessa abordagem dentro dos cuidados paliativos nessa instituição. Que nós estamos ainda numa construção, lembra? Uma construção, né? Que é aquilo que você fala de desafio, do desafio. Então, hoje eu estou num desafio, lógico, só que com mais tranquilidade. Não existe um roteiro, mas existe o seu curso. Aula 1, aula 2, aula 3. E a gente fica nessa expectativa. Isso. E realmente o vínculo, sempre pautado na técnica, na nossa ética profissional, sempre respeitando, né, essa equipe multi e suas condutas. Mas aquele momento de sutileza, né, do nosso trabalho, dentro do cuidado paliativo, que é ter um olhar mais de acolhimento com a família, de troca, eu estou me dando essa oportunidade por meio do seu curso. Porque é uma linha muito tênue. Né? A gente precisa de um direcionamento, de uma mentoria, de uma supervisão, como por exemplo sua. Você está sempre nos apoiando nos grupos, aqui no Instagram também, para a gente poder fazer o nosso melhor, sempre com a ética, né, e a responsabilidade da nossa atuação. Que legal. Acho que foi na quarta sobre comunicação, né? Vou fazer já um merchan já do curso, que para mim foi uma das aulas mais gratificantes, que eu soube, né, ter voz ativa dentro da equipe. Fala, não, agora não é mais o momento de decanular, não é mais o momento agora da gente, né, liberar uma via oral, vamos, né, seguir, e aí os médicos, eles são muito, assim, assertivos também na conduta deles. Então, eu sou muito grata pelo curso que eu fiz e por estar mais segura. Eu me sinto, assim, uma profissional melhor. Ah, que maravilha, né? Que coisa boa escutar isso, muito bom mesmo. E isso da comunicação é assim, divisor de águas, né, Ellen? Porque por mais que a gente tenha a técnica em si, a gente tenha o conhecimento, mas se a gente não tem a habilidade da comunicação, às vezes a gente causa uma experiência traumática no outro, né? Porque para aquela pessoa, aquilo é toda a experiência dela, né? Ali é o momento que ela está perdendo alguém, ou até no momento de partida, e aquela pessoa, a experiência é única.
Então, essa comunicação e também com a equipe, que é o que você está trazendo, né? Da gente também levar pontos de vista do que tem aquele peso do apropriado e do que não é. Acho que isso é falar de cuidados paliativos e entender o quanto essa abordagem ela é ampla. Então, justamente isso, né? A gente vai fazendo os links, assim, em cada aula são coisas novas que faz você refletir muito quanto à nossa profissão e quanto à nossa atuação como fonoaudiólogo, justamente isso. Eu não sou o fonoaudiólogo que vou tratar a disfagia do senhor fulano. Eu vou tratar o senhor fulano que tem uma disfagia, né? E o que eu vou fazer com esse contexto geral dele, né? Eu não vou tratar, olhar para ele, a boca e a garganta, se está tossindo, se está engasgando, se a elevação laríngea está boa, se não está, se tem proteção, se não tem. Não, eu vou olhar ele todo, né? Então, como que eu vou ajudá-lo? Vou entender o que os familiares dele esperam da gente, né? E olhar ele como global. Acho que isso foi o maior ganho, assim, que eu tive no curso, de parar de ter esse olhar fechado para a disfagia só, e olhar o geral. E quando a gente olha o geral, é muito melhor pra gente, é mais fácil pra gente, é mais fácil pro paciente, é mais fácil pra família do paciente, né? Você trazer eles pra esse mundo junto e saber que a gente tem várias formas de ajudar, né? Que eu pude ver no curso, eu falei, mas como que nós vamos fazer? Não tem formas, tem, gente. Tem várias formas de ajudar e a gente se resguardar também como profissional, né, da broncoaspiração mesmo, pensando assim, ter argumentos para conversar com os colegas, né, porque muitas vezes, eu que estou dentro do hospital, a rotina você pega o paciente na fase aguda, você tem que tomar uma decisão rápida do que você vai fazer teoricamente. Mas hoje eu sinto que eu consigo discutir mais com os colegas médicos, fisioterapeutas, vamos olhar para esse paciente antes, eu consegui conversar com a família, ver que ele era assim, assim, assim em casa, né, não sei se é o momento de passar a sonda, então foi um ganho, assim, gigante, que hoje eu tenho muito mais argumentos para conversar com os meus outros colegas, e a forma de eu enxergar o paciente foi o que mais mudou para mim, mais mudou a forma de enxergá-lo. E eu recomendo que fonoaudiólogas que atendam paciente grave, que façam esse curso, porque não dá para a gente deixar de ter essa abordagem. Isso faz a diferença pessoal e profissional de uma forma muito intensa, viu? É isso.